Para conversar com a gente, convidamos aqui Matheus Falivini, doutor em Direito Penal pela USP. Oi, doutor, boa tarde para o senhor, obrigada por nos atender. Boa tarde, Kalina. Bom, doutor, a gente viu que agora o que falta é a ministra Carmen Lúcia. Ela, lá em 2018, votou contra a suspeição. Será que ela deve votar a favor, mudar o voto dela agora? Olha, essa é uma questão que tem sido muito debatida no meio jurídico, se a ministra irá modificar o seu voto e agora votar a favor da suspeição, né? Porque é isso que está pesando agora, né? Em tese, estaria formada uma maioria contra o habeas corpus do ex-presidente Lula, mas é lógico, tudo vai depender da votação da ministra. E se essa suspeição de fato acontecer, o que implica tanto para o ex-juiz Sérgio Moro quanto para o ex-presidente Lula? A suspeição, ela implica na nulidade de todos os atos praticados pelo juiz. Porque o que acontece? O juiz que é suspeito é o juiz que não tem condições de julgar a causa, porque ele não é imparcial. Então, com relação ao processo, isso implica na nulidade de todas as decisões e de todos os atos. Agora, com relação ao juiz, existe uma disposição no Código de Processo Civil que determina que o juiz que não se declara suspeito, que não se reconhece suspeito, ele será obrigado a pagar as custas processuais. E aquela questão dos R$200 mil que está no voto do Gilmar Mendes, do ministro Gilmar Mendes, é isso. É o pagamento das custas processuais dos casos relativos ao ex-presidente Lula, que são custas processuais bastante altas. Agora, se houver a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, isso abre precedentes para que outros réus, outras pessoas venham também pedir aí um julgamento desse tipo? Pessoas que foram julgadas por ele? Sim, abre um precedente muito importante que, inclusive, ele pode ser aproveitado por outros réus da Operação Lava Jato. Porque, é lógico, a suspeição ela é certamente mais evidente no caso do ex-presidente Lula, mas ela também ocorreu em outros casos. Existem outros casos em que há elementos de suspeição e nesses outros casos os réus poderão sim se aproveitar dessa decisão e tentar. O ministro Gilmar Mendes falou que isso não se aplicaria. Mas é certo que o Código de Processo Penal ele prevê no artigo 580 que uma decisão ela pode ser estendida aos demais corréus que estejam na mesma situação fática. Doutor, o que muita gente confunde, eu tenho percebido, conversando até com alguns especialistas, é que a decisão de hoje, se caso houver essa suspeição ou não, nada muda em relação à elegibilidade do ex-presidente Lula, né? Porque, afinal, ele se tornou elegível novamente por conta de uma decisão do ministro Edson Fachin. Isso, exatamente. Quer dizer, a decisão do ministro Edson Fachin, anulando o processo, já o torna elegível. Então, a decisão não mudaria nada com relação a isso. A única coisa que se coloca é que a suspeição seria uma nulidade ainda mais forte, ainda mais relevante. E por isso, né, geraria até um efeito mais grave com relação ao processo, com relação ao ex-juiz. Mas com relação à questão da elegibilidade do ex-presidente, realmente não muda nada, porque ele já estaria elegível. O que a gente viu foi o ministro Cássio Nunes, ele pediu vista ali no começo de março para poder pensar melhor, ter um tempo maior para pensar no voto. Hoje ele discorreu todas as justificativas sobre o voto dele e após essa votação, o ministro Gilmar Mendes resolveu novamente falar, sendo que ele já havia votado a favor dessa suspeição ali no começo de março. É normal que isso aconteça pós-voto de um ministro, outro vir e mesmo assim falar, justificar o que já havia sido feito? Olha, não é normal, isso já aconteceu em outros casos, mas é bastante incomum. Não é nada normal isso acontecer, né? Até se discute se isso seria uma espécie de bronca que o ministro Gilmar Mendes estaria dando no ministro Cássio Nunes por conta do voto dele, ser um pouco, como é que eu diria, um pouco confuso, porém já aconteceu, mas não é comum. Isso não faz parte da liturgia do tribunal. Em regra, cada ministro vota uma vez e depois deixa os demais votarem sem fazer nenhuma interferência. A gente viu, né, que ele ficou bastante irritado, inclusive o ministro Gilmar Mendes, com o voto do ministro Cássio Nunes Marques, considerou uma indecência. No meio jurídico já era esperado que o ministro Nunes Marques teria esse voto contrário à suspeição?
Olha, era uma incógnita, na verdade, a gente já esperava que talvez ele fosse nesse sentido, mas como não é um ministro ainda conhecido, não é alguém que tem uma carreira na corte, né, que a gente conheça já os julgados anteriores, ainda era uma dúvida, né? Porém, a gente entendia que certamente, ou havia uma chance, melhor dizendo, dele seguir nesse sentido de votar contra, ir contra o voto do ministro Gilmar Mendes. O que beneficiou o ex-presidente Lula foi o vazamento de mensagens, né, do ex-juiz Sérgio Moro com procuradores da Lava Jato, provocado por um hacker, um ato que é ilícito, considerado ilícito, e beneficiou um réu. Isso é possível dentro da lei, doutor? Desculpa a minha ignorância. Sim, é possível. O que acontece? Você não pode utilizar uma prova ilícita para prejudicar, para acusar uma pessoa. Porém, a prova ilícita ela pode ser usada em benefício do réu, em benefício da defesa. Então, o que acontece com esses vazamentos? Eles são oriundos, essas conversas, esses prints, eles são oriundos de um crime, eles podem ser utilizados em benefício da defesa dos réus que eventualmente foram prejudicados pela essa atuação suspeita do ex-juiz, né, por essa relação espúria entre o ex-juiz e os membros do Ministério Público. Porém, essas mesmas provas não podem ser utilizadas para acusar ninguém, não podem ser utilizadas para acusar da prática de um crime, justamente por serem provas ilícitas. Então, elas só podem ser utilizadas em favor da defesa. Agora, se em plenário, né, se na corte os ministros decidirem por manter a decisão de Edson Fachin em relação ao ex-presidente Lula, ele que considerou lá a Justiça de Curitiba incapaz, incompetente para fazer o julgamento dos casos de Lula e transferiu para a Justiça Federal em Brasília. Será que a Justiça Federal conseguiria a tempo julgar Lula para que ele de fato seja elegível até 2022 ou demora muito, é um processo arrastado, doutor? Olha, em regra é um processo arrastado, porque é um processo bastante complexo, bastante extenso, então se entende que sim, poderia haver a prescrição de alguns crimes e poderia não haver tempo de haver uma sentença penal condenatória e ainda revalidada em segundo grau, né, mantida a condenação em segundo grau, para que seja gerada uma nova ineligibilidade do ex-presidente Lula. Então eu entendo que é bastante difícil acontecer isso num período tão curto de tempo. Não é o usual num processo penal, ainda mais um caso tão complexo, tão extenso como são esses casos do ex-presidente Lula. Eu vou aproveitar e fazer a mesma pergunta para o senhor que eu fiz para o advogado Alberto Rolo. A sua visão, doutor, em meio a toda a experiência que você tem, que o senhor tem aí na área, o que isso traz, o tipo de imagem que isso traz para a justiça brasileira? Tudo isso. Olha, a gente pode ver o STF sob duas perspectivas com relação a isso. Uma com relação ao cumprimento da lei, e daí eu entendo que essas decisões, tanto a do ministro Fachin quanto o voto do ministro Gilmar, eles trazem uma visão, uma mensagem de que o Supremo cumpre a lei, mas é lógico que pela ótica da opinião pública, passa-se a imagem de que o Supremo Tribunal Federal é um tribunal que costuma absolver ou costuma beneficiar corruptos e criminosos do colarinho branco em geral. Então, realmente, passa-se essa imagem ao público. Essas questões, né, quer dizer, a questão do vazamento não, porque é uma questão que apareceu agora, mas, por exemplo, a questão da nulidade em razão da incompetência do juiz de Curitiba. Essa é uma questão que poderia ter sido discutida e decidida em 2014, 2015, e daí não haveria esse efeito contrário da má opinião pública com relação ao STF parecer um tribunal que é demorado, que é lento e que no final só beneficia os corruptos e criminosos em geral. Muito bem, doutor. Obrigada mais uma vez por nos atender. Tenha uma excelente tarde. Muito obrigado, boa tarde.